Audiolivros apresenta. Título: A Última Sessão de Cinema. Autor: Larry McMurtry. Capítulo 4. A única coisa realmente boa sobre o ensino médio em Thalie era que dava a todos a chance de colocar o sono em dia. Somni e Duane habitualmente dormiam nas 3 aulas de estudo e muitas vezes conseguiam dormir bastante durante a aula. Trabalhando tão duro como eles faziam, a escola era a única coisa que os salvava. Às vezes, tentavam ficar acordados na aula de inglês, mas isso só acontecia porque John Cecil, o professor, era uma pessoa muito legal para dormir em cima. Quando chegaram à aula de inglês na manhã de segunda-feira, Jaci já estava lá, usando uma nova blusa azul e parecendo fresca e alegre. O Sr. Cecil sentou-se em sua mesa, e ele também parecia feliz. Ele vestia um terno marrom e uma gravata verde velha que havia sido amarrada tantas vezes que as pontas estavam começando a desfiar. Sua esposa Irene cuidava das contas da família e decidira que a gravata ainda valia mais um ano. Ela era uma mulher gorda e mandona, e suas 2 filhas puxavam a ela. No entanto, de alguma forma, apesar de sua família, o Sr. Cecil conseguia continuar gostando das pessoas. Quando não estava ensinando, ele sempre levava um carro cheio de crianças para algum lugar, para uma feira, peça de teatro ou concerto. No verão, muitas vezes levava grupos de meninos para uma vala de irrigação onde podiam nadar. Ele mesmo não nadava, mas adorava sentar na beira e assistir aos meninos. Bem, eu me pergunto quais são as minhas chances de interessar vocês jovens a John Keats esta manhã, disse ele, quando a turma se acomodou. Nada mesmo, disse Duane, e todos riram. O Sr. Cecil também riu, tudo era brincadeira. Os jovens não guardavam rancor dele por gostar de poesia, e ele não guardava rancor deles por não gostarem. Ele lia para eles qualquer poesia que quisesse ler, e eles cochilavam ou faziam outras lições de casa sem interromper. De vez em quando, ele contava boas histórias sobre a vida dos poetas. Lord Byron e todas as suas amantes interessavam bastante os meninos da turma. Eles concordavam entre si que Lord Byron devia ter sido um grande mulherengo, mas por que ele se dava ao trabalho de escrever poesia e eles não conseguiam entender. Enquanto o Sr. Cecil tentava decidir qual poesia ler naquele dia, Somni pegou a lição de álgebra de Joe Bob Blanton e começou a copiá-la. Por um ano ou 2, foi necessário ameaçar bater em Joe Bob antes que ele entregasse suas tarefas, mas com o tempo ele começou a querer ser popular e as entregava de bom grado. Naquela manhã, para surpresa de todos, ele levantou a mão e discutiu com o Sr. Cecil sobre um dos poemas de Keats. Li aquele sobre o rouxinol, ele disse. Não me pareceu tão bom. Parecia que ele queria ser um rouxinol, e acho bobagem todos esses poetas quererem ser algo além do que o Senhor os fez. Isso é criticar o Senhor. Todos riram, exceto o Sr. Cecil. Joe Bob era meio louco por religião, mas ninguém podia culpá-lo por isso, considerando a família que tinha. Ele até era um pregador. Já, no verão anterior, ele tinha ido a um acampamento da igreja e recebido o chamado. Todo mundo achava que Joe Bob só tinha feito isso para chamar um pouco mais a atenção das garotas no acampamento da igreja, mas se era isso, com certeza deu errado. Para o irmão Blanton, o chamado do Senhor era definitivo, uma vez que você ouvia, era pregador para sempre. Ele fez Joe Bob pregar sermões imediatamente. O Sr. Cecil nunca soube muito bem o que fazer quando Joe Bob começava. Ah, eu realmente não acho que ele queria ser um rouxinol, Joe Bob, ele disse. Talvez ele só quisesse ser imortal. Joe Bob não ficou satisfeito com isso. Ele tirou o pente do bolso e alisou seus cabelos loiros. Tudo o que você precisa fazer para ser imortal é levar uma boa vida cristã, ele disse. Qualquer um pode fazer isso se amar o Senhor, e você não pode fazer isso escrevendo poemas de qualquer maneira. Talvez, disse o Sr. Cecil, rindo um pouco. Aqui,
Deixe-me ler isso para você. Ele começou a ler a ode a um vaso grego, mas a classe não estava ouvindo. Joe Bob, tendo dito o que queria dizer, perdeu o interesse em toda a questão e estava fazendo sua tarefa de química. Duane estava tirando um cochilo, e Jacy estava estudando sua boca em um pequeno espelho que ela guardava atrás de seu livro de inglês. Ela estava considerando mudar a cor do batom, mas não queria fazer isso apressadamente. Somni olhava pela janela, e o Sr. Cecil lia tranquilamente até a campainha tocar. A aula de Cívica era próxima, uma aula muito popular. Somni e Duane tinham tomado a precaução de se sentar no fundo da sala, para poderem colar ou dormir ou fazer o que quisessem, mas na verdade, na aula de Cívica, poderiam ter feito quase o mesmo se estivessem sentados na primeira fila. O treinador Popper dava aula de Cívica, se o que ele fazia pudesse ser chamado de ensino, e ele não poderia se importar menos com o que acontecia. Não só o treinador era o professor mais burro da escola, ele também era o mais preguiçoso. 3 dias em 4, ele dormia durante a aula enquanto tentava entender algum parágrafo no livro didático. Ele nem mesmo sabia o juramento de lealdade, e pelo menos alguns dos alunos sabiam disso. Quando ele dormia, nunca acordava até a campainha tocar, e os alunos faziam o que bem entendiam. Duane geralmente tirava uma soneca, e Joe Bob fazia questão de ler a Bíblia. A única garota na sala era uma júnior grande e feia chamada Agnes Bean. Os garotos que não tinham mais nada para fazer a provocavam. Leroy Malone, neto da velha Lady Malone, sentava-se bem atrás de Agnes e mantinha a classe entretida estalando a alça do sutiã dela contra as costas. Uma vez, ele a deixou tão irritada estalando a alça que Agnes enfiou a mão debaixo da mesa, tirou o sapato, virou-se e acertou em cheio antes que ele pudesse se proteger. O nariz dele sangrou por toda a mesa, e ele teve que se levantar e se esgueirar até o banheiro e segurar toalhas úmidas até parar de sangrar. Outra vez, por malícia, os garotos se uniram contra Joe Bob e o colocaram para fora da janela. Eles seguraram seus tornozelos e o deixaram de cabeça para baixo por um tempo, garantindo a ele que, se ele gritasse e acordasse o treinador, eles o deixariam cair. Ninguém tinha certeza se eles realmente o teriam deixado cair ou não, mas Joe Bob era sensato e ficou quieto. A sala de aula ficava no segundo andar, então a queda não o teria machucado muito mesmo que o tivessem deixado cair. Depois da aula de Cívica, havia um intervalo e, em seguida, o almoço, um momento entediante. Duane e Jacy conseguiram escapar para o lago e namorar durante o almoço, mas foi apenas porque Lois Farrow estava bebendo mais do que o normal naquele ano e não estava vigiando a filha de perto. Lois era a única mulher em Thalia que bebia e não fazia segredo disso. Naquele mesmo ano, Jenny Farrow deu um grande churrasco em uma pequena fazenda que ele possuía, e todos os seus funcionários foram convidados. Duane estava trabalhando como peão para Jenny na época e levou Somni com ele no convite. Lois estava lá usando um vestido amarelo decotado, bebendo uísque tão rápido quanto a maioria dos peões bebiam cerveja. Ela também estava jogando dados com quem quisesse jogar com ela. Foi o dia em que a Bilene ganhou mais de $1.000 jogando dados, 600 de Lois e os outros 400 de Lister Marlowe, que era o par oficial de Jacy. Lois achou que a Bilene a trapaceou e queria que Jenny o demitisse na hora, mas Jenny se recusou. Ela xingou os dois, entrou em seu Cadillac e começou a ir para a cidade, mas o volante escapou de suas mãos enquanto o Cadillac estava acelerando e ela bateu em uma árvore de mesquite. Lois simplesmente saiu, deu um bom olhar para todos e começou a ir para a cidade a pé. Ninguém a impediu. Jenny Farrow ficou bêbado e a Bilene continuou jogando. Enquanto ele estava jogando dados com Lester, Duane levou Jacy para trás de alguns carros e, na excitação, quase conseguiu tirar o sutiã dela. Somni mesmo ganhou $27 em um jogo de blackjack, e ele nem era um funcionário. Naquela noite, alguém arrebentou os lábios de Lois e deixou o olho dela roxo. Alguns achavam que Jenny Farrow fez isso, mas outros afirmavam que foi a Bilene. Ele conhecia os Farrows antes de ficarem ricos, e não era um homem que tolerava muitos insultos,
E ninguém além de Lois teria coragem de chamá-lo de nomes em primeiro lugar. Se havia algo no mundo do qual ela tinha medo, ninguém sabia o que era. Ela era alta, esguia e loira, ainda quase tão magra quanto sua filha, e não tinha o hábito de andar por aí com medo de alguém. Se você não tinha alguém para escapar e namorar durante o almoço, tudo o que restava para fazer era jogar vôlei. A única alternativa de entretenimento era observar os irmãos Melly, George e Ed, que geralmente passavam a hora do almoço se masturbando no banheiro masculino. Os irmãos Melly moravam em uma fazenda decadente na parte oeste do condado e tinham pouquíssimos prazeres. Os calouros e os alunos do segundo ano achavam engraçado vê-los em ação, mas era realmente abaixo da atenção dos veteranos como Somni e Duane. Naquela tarde, ao término das aulas, o treinador Popper anunciou que quem estivesse interessado em fazer parte do time de basquete deveria estar no ginásio em 15 minutos. O basquete não era um esporte importante em Thalia. Somni e Duane só participavam porque eram veteranos e se sentiam obrigados. Além disso, as viagens eram agradáveis porque as equipes masculina e feminina viajavam no mesmo ônibus escolar. Quando todos os candidatos estavam reunidos no vestiário masculino, descobriu-se que havia apenas 9 rapazes ali, nem o suficiente para formar 2 equipes. Não foi uma surpresa real. Thalia geralmente era considerada como tendo o time de basquete mais miserável do estado. Em algumas ocasiões espetacularmente desastrosas, eles conseguiram perder jogos por mais de 100 pontos. Os 9 rapazes começaram a vestir suas cuecas e shorts e aplicar fortificante nos pés quando o treinador Popper entrou da sala de equipamentos. Ele vestia uma jaqueta verde que havia pegado do exército e arrastava 2 sacos grandes de bolas de basquete. Ele era grande e se orgulhava disso, 235 libras, pelo menos metade disso na barriga. Assim que chegou ao vestiário, ele parou e fez uma rápida contagem. Sua expressão escureceu. Porra! Ele disse. Só tem 9 de vocês, seus pirralhos. 46 meninos nesta escola, e só 9 aparecem. Se isso não é um lugar ignorante para treinar. Cadê o Joe Bob, afinal? O mínimo que aquele pirralho pode fazer é se inscrever para o basquete. Ele tá em casa batendo punheta, disse Leroy. Ou então tá lendo a Bíblia. É só isso que ele faz, uma coisa ou outra. Vocês dão 10 voltas e vão lá arremessar alguns lances livres, disse o treinador. Eu vou lá na igreja pegar ele. Ele não vale merda nenhuma, mas é fácil de encontrar, e eu não vou dirigir por todo esse condado procurando jogadores de basquete. Eu não vou fazer treino nenhum a menos que tenhamos pelo menos 2 times, isso eu garanto. Ele puxou as calças para cima sobre sua grande barriga flácida e saiu pela porta. Quase todos os meninos ignoraram a ordem de dar as 10 voltas e começaram a arremessar qualquer tipo de cesta que vinha à mente. O único que realmente correu todas as 10 voltas foi Bob Logan, o atleta mais consciente da escola. Bob gostava de se manter em forma e sempre treinava duro. Ele era inteligente também, mas era tão gente boa que ninguém levava isso contra ele. Ele era o favorito especial do treinador. Quando o treinador voltou, ele trouxe Joe e Bob consigo. Nesse momento, todos os meninos estavam arremessando cestas de 3/4 de quadra, como Ozark nos quadrinhos. As bolas estavam quicando por todo lado. Uma vez, em um jogo, Somni viu um garoto indígena de Durant, Oklahoma, realmente acertar uma cesta de 3/4 de quadra nos últimos 5 segundos da partida. Isso não ganhou realmente o jogo para Durant, porque eles já estavam liderando Thalia por cerca de 65 pontos, mas impressionou Somni, e ele resolveu começar a tentar algumas também. Ei, parem de jogar essas bolas, seus idiotas, gritou o treinador Popper. Só por isso, vamos fazer umas corridas de vento. Joe Bob estava de pé, logo atrás do treinador, penteando o cabelo. O treinador aconteceu de se virar, e a visão o deixou tão furioso que ele pegou o pente de Joe Bob e o jogou o mais alto que pôde nas arquibancadas. Arrume-se logo, seu magricela, ele disse.
Todos os meninos sorriram quando Joe e Bob entrou no vestiário, porque enquanto o treinador estava fora, eles misturaram um pouco de cola com endurecedor para os pés. Se Joe e Bob usasse algum endurecedor, provavelmente teria que manter as meias por cerca de 3 semanas. O treinador dividiu os meninos em 2 times e os colocou para praticar jogadas simples. Ele sentou em uma cadeira dobrável com uma toalha azul em volta do pescoço e os assistiu, gritando de vez em quando. Ele tinha um copinho de papel para o suco de tabaco ao lado da cadeira. O momento em que ele mais gritou durante a tarde toda foi quando um calouro que ainda não tinha aprendido a driblar deixou a bola derrubar o copo. Eles passaram os últimos 20 minutos de treino fazendo corridas de vento pela quadra. Os pés de Joe e Bob estavam tão machucados naquela altura que ele teve que pular as 2 últimas corridas de vento com uma perna só. Alguns dos calouros não estavam em situação melhor, e o treinador Popper achou que era uma visão hilária. "Suportem firme, garotos, suportem firme", ele gritou. "Vocês têm que ser homens como o resto de nós. Nenhum de vocês é bonito o suficiente para ser mulher." No vestiário, houve uma grande risada quando descobriram que Joe e Bob tinham usado o endurecedor afinal. A única razão pela qual ele conseguia tirar as meias era porque tinha bolhas quase sólidas, e as bolhas se soltavam muito mais facilmente do que a cola. Quando o treinador Popper viu aquilo, riu até chorar. "Você podia tentar ferver eles fora, Joe e Bob", ele disse. "Não seria mais difícil para seus pés." Na verdade, o treinador piorou ainda mais as coisas para Joe e Bob, brincando e tentando pegar o órgão genital dele. "Olha só para esse verme aí", ele disse, tentando agarrar. "Que tipo de mulher você vai conseguir com isso como isca, Joe? Nem serviria para uma menina de 6 anos." Ele continuou rindo e pegando, empurrando Joe e Bob pelo vestiário até que, finalmente, Joe e Bob não aguentou mais e correu para os chuveiros com uma meia ainda calçada. "Outro minuto e eu teria ele chorando", disse o treinador jovialmente, sentando-se para tirar os tênis. Todos acharam bastante engraçado, os meninos pensaram, mas quando saíram do chuveiro, algo aconteceu que não foi tão engraçado. Todos estavam brincando, estalando toalhas e agarrando os testículos uns dos outros, como costumavam fazer após o treino. Duane, Somni e Bob Logan estavam tendo uma pequena brincadeira de toalhas a 3, e o problema começou quando Duane acertou Bob no quadril. Foi apenas um estalo suave e não machucou Bob, mas o treinador aconteceu de estar saindo do chuveiro por volta desse momento e, por alguma razão, isso o deixou furioso. Ele estava nu, exceto por um apito em volta do pescoço, mas pegou uma toalha e partiu para cima de Somni e Duane. Ele lançou uma em direção a Duane que o teria castrado na hora se tivesse acertado. "Eu vou mostrar para vocês, seus filhos da puta, como se brinca de toalha", ele disse. Os meninos estavam muito surpresos para revidar. Eles simplesmente se recuaram para um canto onde havia bancos e cabides para bloquear alguns dos arremessos do treinador. Seu cabelo molhado estava caído no rosto, e ele estava bufando e resfolegando como um javali enlouquecido. Em 1 minuto ou 2, ele superou, jogou a toalha molhada em Somni. "Nada de brincadeira de toalha, porra", ele disse e foi até Bob Logan para olhar de perto o quadril dele. Os calouros estavam assustados até a morte. Um estava tão nervoso que colocou os sapatos nos pés errados e os usou assim até em casa, com muito medo de parar e trocar. Os meninos mais velhos já tinham visto o treinador explodir antes e sabiam que era apenas uma questão de sobreviver até que ele se acalmasse. Da última vez que ele atirou em Somni, foi porque ele achava que Somni tinha assustado uma pomba na qual ele estava se aproximando. Felizmente, Somni estava a 100 metros de distância e não foi atingido. "Não entendo como a senhora Popper aguenta", disse Duane, enquanto se vestia. "Ela não parece a mulher mais saudável da cidade", lembrou Somni. O nome da senhora Popper era Ruth. Ela era uma mulher pequena, bonita, mas cansada e nervosa. Ninguém a via muito. No Natal, às vezes ela fazia biscoitos para Somni e Duane e os levava por aí. "São, o leão",
A conhecia desde sempre e dizia que ela era linda quando era jovem. Jaci estava esperando pelos meninos quando saíram. Meus pais foram para Wichita, ela disse. Vamos pegar um hambúrguer. Eles entraram no conversível e foram para o drive, um lugar chamado Tiracholi. Os meninos estavam morrendo de fome e pediram 2 hambúrgueres cada um. Enquanto estavam sendo preparados, Jaci e Duane se beijaram um pouco, e Somni limpou as unhas e olhou pela janela traseira. Por volta do momento em que o pedido deles chegou, Abilene chegou em seu Mercury e estacionou ao lado deles. Todos acenaram para ele, e ele acenou em resposta, Maum mexendo a cabeça. Ele estava bebendo uma lata de cerveja. Você precisa cortar o cabelo, disse Jaci, colocando a mão levemente na nuca de Duane. Eles estavam sentados muito perto um do outro e se alimentavam mutuamente com batatas fritas quando o grande Cadillac azul dos Farrow chegou e estacionou ao lado deles. Lois Farrow estava dirigindo. Ela usava seus óculos escuros, mesmo sendo um dia nublado. Duane se afastou rapidamente para o lado do carro dele, mas os Farrow não deram indicação de que o notaram. Em 1 minuto, a senhora Farrow saiu e foi até a janela de Jaci. Vamos jantar em casa esta noite, ela disse. Assim que os meninos terminarem seus hambúrgueres, leve-os para a cidade e vá para casa, ouviu? A senhora Farrow parecia entediada, mesmo com os óculos escuros. Por alguma razão, Somni sentiu medo dela, e Jaci e Duane também. Os 3 estavam nervosos. A senhora Farrow notou Abilene sentado lá e calmamente fez um gesto obsceno para ele. Ele retribuiu com um gesto e deu outro gole em sua cerveja. Lois voltou para o Cadillac, e os 3 jovens terminaram rapidamente a refeição, Jaci derramando lágrimas de irritação em seu milkshake de morango. Ela não precisava parecer tão odiosa, disse Jaci, fungando. Eu só queria que minha avó estivesse viva. Ela garantiria que nos casássemos, mesmo que tivéssemos que fugir para fazer isso.